Eu realmente não pensei que eu voltaria a fazer review de filme aqui no canal, até porque eu acho que eu só fiz isso apenas uma única vez, que foi lá no filme lá do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E, cara, mano, na moral, sério, mano, eu acabei de chegar do cinema, tá? Tanto que eu ainda tô aqui com a minha roupa aqui, tá? Que eu vou pro cinema. E, cara, eu acabei de ver o filme do Superman, o novo filme do Superman que acabou de sair do James Gunn. E, cara, mano, na moral, velho, sério, antes de qualquer coisa, eu só quero dizer que eu não vi nenhuma opinião, tá, de nenhum outro youtuber. Eu já tô ligado que o Wagner e basicamente todo mundo tá ligado em dólar já meio que já deu, né, a opinião dele sobre o filme. Eles deram, se eu não me engano, eu acho que foi dia 8, dia 8 que eles deram. Eu só consegui ver o filme agora, dia 10. E, cara, mano, na moral, antes de qualquer coisa, eu não vi, tá? Nenhuma das reviews, tá? Eu não vi a review de ninguém. Eu tentei o máximo possível fugir de spoilers. Tanto que sempre quando eu abria o YouTube no meu celular, eu sempre colocava a mão aqui no celular, sabe? Pra meio que não pegar, pra eu ver a capa de um vídeo. Aí, tipo, eu ia passando assim e tal. Aí quando eu lia Superman, eu já ficava, não. Vem aqui, colocar, não quero, não me recomendar isso. Porque eu queria evitar o máximo de spoiler possível. E você sabe como é que é o YouTube, né, mano? O YouTube, né, sempre coloca spoiler na porra da thumb, né? Ele sempre coloca lá o filme é lixo, o filme é muito bom, isso, aquilo. Ele já coloca spoiler. Então, tipo, não tem como fugir. Os youtubers realmente eles não perdoam. Eles fazem isso, obviamente, por clique e tal. E então, por isso foi bem difícil fugir. Mas eu consegui fugir do máximo de spoilers possíveis. Eu acho que o único spoiler que eu acabei tomando, eu acho que foi no Facebook, porque eu lembro que teve uma página que acabou meio que postando a nota do filme. Eu acho que foi dia 8, dia 9, se eu não tô lembrado direito. Só que pelo que eu vi, o filme tava com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Eu não sei se ainda tá, deixa eu até dar uma olhada aqui, aproveitar, né, que eu já terminei de ver o filme, só pra ver aqui, né, como é que tá a nota atual do Superman no Rotten Tomatoes. Que agora eu fiquei bem curioso, hein? Vamos ver. Vamos lá que eu tô bem curioso, mano, porque tá a última vez que eu vi ele tava com 100%. Vamos ver agora, né? Agora é dia 10, acho que eu vi dia 8. Beleza? E, cara, nesse exato momento que eu tô aqui no Rotten Tomatoes, o filme ele tá com 83% de aprovação 83% de aprovação da crítica e 95% do público. E, né, a gente sabe, né, que o que vale realmente é a nota do público. Agora vamos ir pro que realmente interessa. Beleza, Felipe? Ok, mas agora você e a sua opinião, que é porque você viu esse vídeo. A sua opinião, que é o que realmente importa. Então, o que você achou? O filme é bom, o filme não é bom, o filme é mais ou menos, o filme não é mais ou menos. Então, essa nota aí, né, 95% né, do público e 83%, realmente faz sentido? O filme realmente é realmente bom? E, cara, mano, eu fico muito feliz, galera, de poder vir aqui e dizer que sim, o filme é muito bom. Cara, mano, o filme, ele é sensacional, galera. Ele é sensacional. E, cara, mano, pra ele dizer, mano, ele já é o meu filme favorito do Superman. E cara, da DC de modo geral, mano. Sério, cara, que filme bom, mano. Que filme, mano, é muito bom. Cara, eu acho que eu gostei do filme mais do que eu deveria, mano. Porque, mano, é literalmente impressionante como, basicamente, eu gostei de basicamente tudo. Tudo no filme eu gostei. Óbvio, né, que teve, né, uma coisa ou outra tal que eu não gostei. O que podemos normal, né, nenhum filme é perfeito. Mas, cara, mano, sério, eu fico muito feliz, mano. Muito feliz mesmo, porque, cara, nossa, depois de tanto tempo, depois de 10 anos, finalmente o Superman ganhou novamente o filme. E um filme bom ainda por cima, mano. Cara, mano, eu acho que era esse filme que a gente tava precisando, galera. Eu acho que era esse filme realmente que a gente tava precisando, porque, mano, tanta merda acontecendo no nosso mundo e tal, e ainda mais com a Marvel metendo um monte de lacração nos filmes e tal. Aí finalmente vem esse filme aqui do Superman e, cara, ele entrega basicamente o que eu tava procurando. Então, mano, eu já fico muito feliz aqui em falar pra vocês que sim, galera, o filme é muito bom, ele é muito bom mesmo, mas tem um porém aqui. Eu acho, tá? Minha opinião. Eu acho que quem não é muito fã assim do Superman, né, que não conhece tão bem assim o personagem e tal, ou acha, né, que tipo que o Superman ele é aquilo, né, que foi mostrado na versão do Snyder, eu acho que essas pessoas não podem gostar tanto assim do filme. E por que eu falo isso? Porque, cara, esse filme aqui, ele tem muitas coisas que são literalmente o oposto do que o Snyder fez. Então, se você gostava muito pra caramba mesmo da versão do Snyder e acha que era a versão definitiva e tal, cara, dificilmente você vai gostar desse filme aqui, mano. Dificilmente você vai gostar, porque, mano, esse aqui é o Superman verdadeiro, mano. É aquele Superman que, basicamente, todo fã queria ver. É o Superman das HQs. Então, ele não é aquele Superman com a versão distorcida e tal. Ele não é um Superman cruel. Muito pelo contrário, ele é um Superman que faz muita piada. Aliás, também tá, isso aí sobre as piadas também é uma coisa que eu vou mencionar. Então, né, vamos falar sobre o filme em si. E aí, né, mais pra frente eu vou detalhando mais as coisas e tal. E obviamente, né, vai ter spoilers, tá? Então, tá, se você não viu o filme, tá? Eu recomendo que você veja o filme. Aí depois você volta aqui e termina de ver esse vídeo, tá? Então, se prepara porque daqui pra frente vai ter spoiler, tá? Então, você foi avisado. Então, vamos lá. Primeiramente, eu já fiquei surpreso porque o filme, ele já começa literalmente como começou o primeiro trailer. Eu acho que foi não. Eu acho que foi...
Eu acho que foi o segundo, eu não lembro se foi o primeiro ou se foi o segundo trailer. Mas sabe aquela cena lá onde o Superman ele tá caindo lá, ele tá caindo aí ele cai lá na neve? Então, isso é literalmente o começo do filme. Eu tinha certeza que isso aí ia ser o segundo ato. Só que não, galera. Ele é literalmente a abertura do filme. O filme começa com o Superman caindo lá naquele negócio lá de gelo lá, aí o Krypton levando ele lá pra Fortaleza da Solidão. E, nossa, mano, cara, eu fiquei abismado, porque eu não esperava. Realmente eu não esperava. Eu esperava realmente que fosse ser o segundo ato e tal. Eu não esperava que o filme iria abrir assim. Aí, né, tem meio que umas pequenas legendas e tal, né, contando, né, como é que foi. Eu acho que isso eu não gostei tanto assim, tá? Eu acho que, pô, explicar, né, por legenda e tal, dizendo que, ó, o Superman, ele veio de Krypton, aí aqui os heróis dele já existem, aí o Superman, ele tava lutando com um cara, aí esse cara acabou fazendo a primeira derrota do Superman e tal. Eu não gostei muito disso daí não, mano. Eu acho que, sei lá, mano, eles podiam ter mostrado em flashback e tal, sei lá, mostrando Krypton sendo destruída, igual como foi no Homem de Aço. Então, eu acho que nessa questão aí eu realmente não gostei muito, eles terem explicado de texto e tal, eu realmente não gostei. Eu acho que dava pra ter mostrado com algumas cenas rápidas e tal, mostrando, né, os heróis chegando, o Superman chegando na Terra. Eu acho que eles poderiam ter feito isso, mas eles acabaram resumindo tudo isso em texto. Então, basicamente o filme começa com texto explicando tudo o que aconteceu e não tem a cena explicando. Então, o filme já começa sendo negativo, porque eu realmente não gostei muito disso, mas é um detalhe que não incomoda tanto assim, é um detalhe realmente bem pequenininho, tá, bem besta, mas realmente é uma das primeiras coisas que eu não gostei. O filme ter começado com legendinha, em vez de começar realmente mostrando, né, em cena, que era o que eu realmente queria ver. Mas tudo bem, isso aí é de menos. E aí depois a gente finalmente descobre quem foi que deixou o Superman daquele jeito. Porque isso é uma coisa que muita gente ficou se perguntando. Cara, quem foi a pessoa que deixou o Superman daquele jeito? Porque, mano, tem que ser muito poderoso pra deixar o funk Superman naquele estado. E foi nada mais, nada menos do que Martelo. Sim, sabe o Martelo, aquele vilão lá que o Superman tá enfrentando? Então, foi o Martelo. Muita gente achava que seria o Ultraman, e realmente estava certo, realmente foi o Ultraman. Porque quem estava dentro daquela armadura lá do Martelo era o próprio Ultraman. Tinha muitas teorias falando, né, que, né, o Ultraman, né, queria tá dentro daquela armadura e tal, mas tinha outras pessoas que não. Tinha outras pessoas que achavam que o Martelo seria um vilão diferente e tal, só que não, tá, galera, tá? O Ultraman, ele é o Martelo, tá? O Martelo é toda uma armadura que ele tem e tal, mas basicamente, basicamente são os mesmos personagens. Então aí tem lá as cenas de voo, as cenas de ação, cara, as cenas de voo e as cenas de ação, principalmente as cenas de voo, cara, elas estão 10/10, mano. Sério, estão incríveis. Eu nunca vi uma cena de voo tão bonita na minha vida. Cara, sério, mano, quando você chegar na cena de voo, você vai entender perfeitamente do que eu tô falando, mano. Sério, as cenas são incríveis, são maravilhosas. E eu acho que tirando as cenas de voo, as cenas de luta estão legais, estão muito boas, tá? Muito boas. Só que eu acho que ainda não tá no nível que foi no Homem de Aço. Eu acho que o Homem de Aço realmente é insuperável, mano. Aquela luta lá, nível Dragon Ball, eu acho que dificilmente algum outro diretor vai conseguir reproduzir. Mas, cara, essa daqui que o James Gunn fez, mano, tá em segundo lugar, tá? Em segundo lugar, porque tá muito bom, mano. E pra quem reclamava do CGI e tal, mano, o CGI está perfeito, está maravilhoso. Ó, tem um momento ou outro, tá? Que você pode reclamar, que o CGI não tá muito bom e tudo. Mas, cara, de modo geral, mano, nossa, tá tudo lindo. Tá muito lindo, mano. Tá muito 100% perfeito. Tem só algumas cenas outras lá que o CGI tá um pouco esquisito e tal. Mas, de modo geral, mano, cara, as lutas, mano, eles estão sensacionais, estão maravilhosas, mano. Sério, tá muito bonito mesmo, mano. O filme não tem tanta luta assim, né, com o Homem de Aço, mas as poucas que teve, cara, foram muito boas mesmo, mano. E aí depois, eu tô fazendo aqui sem roteiro, tá, mano? Eu acabei de chegar do cinema, tá? Então tá, me perdoem. E aí depois, deixa eu só tentar lembrar o que aconteceu. Aí depois ele meio que pede, né, pro Martelo, né, que tava sendo controlado pelo Lex Luthor. E aí meio que o Lex Luthor, ele só meio que amou tudo isso, né, com o negócio do Martelo e tal, justamente porque ele queria achar a Fortaleza da Solidão. Aí depois que ele consegue achar a Fortaleza, aí, né, ele já manda o Martelo evacuar, e o Superman acaba, né, ficando, né, derrotado lá no chão lá, né, que é até aquele momento onde ele é ajudado pela população. E aí depois, né, mostra, né, como é que é, né, lá no Clarim e tal, o Superman lá com os amigos dele, que a interação realmente é muito boa. O Jimmy Olsen também tá sensacional. A Lois, então, cara, nem se fala, mano. A Lois tá sensacional, mano, sensacional. Aliás, eu já quero logo também tirar logo aqui, né, o elefante colorido, né, como diria o Giga, que é a famosa lacração. Afinal, ela está ou não está no filme? Porque, né, vocês sabem, né, que aqui, né, é diferente de outros canais, né, que não falam sobre isso, né, porque, né, eles têm medo, né, eles são covardes e tal, né, eles não têm coragem, né, de falar sobre a lacração, e alguns simplesmente fazem porque realmente não entendem e tal, mas enfim, vocês sabem, né, vocês me conhecem, e é óbvio, né, que eu vou falar pra vocês, né, se o filme tem ou não tem lacração. Então, de modo geral, ele tem ou não tem lacração? Será que o James Gunn, ele se segurou? Será que ele não se segurou? Cara, de modo geral, eu diria que não.
eu diria que não tem lacração. Eu, pessoalmente, não peguei. Talvez talvez o Wagner tenha pegado algumas coisas e tal, ou, sei lá, outros canais possam ter pegado, mas eu, pessoalmente, na minha visão, na minha opinião, pelo que eu me lembro, não tem nada que realmente fosse alguma pauta política e tal. Eu acho que tem um momento do filme que é um cara que ele fala que os conservadores e os liberais é a primeira vez que eles concordam entre si, que no caso, né, é na questão do Lex Luthor, né, que o Lex Luthor era um desgraçado, que ele manipulou tudo e tal. Se não me engano, acho que tem esse momento do filme aí que ele menciona, né, os conservadores, né, e tal. Só que, sei lá, mano, eu não senti que aquilo foi lacração. Eu não senti, porque o personagem não fala que conservador é ruim, conservador é um lixo, conservador é uma merda e tal. Tipo, eles não fazem aquele negócio colocando um conservador como vilão. Não, é só realmente um cara que chega lá e fala que, nossa, eu acho que essa é a primeira vez que os conservadores e os liberais, eles concordam entre si que o Lex Luthor ele é um lixo, que ele é um merda e tal, que ele manipulou tudo. Então, eu pessoalmente não senti que isso foi lacração, apesar de eu achar que alguns canais nerdolas podem ter achado que isso aí foi uma lacrada. Mas, cara, tirando isso, eu pessoalmente não lembro mais de nenhuma outra pauta política. A Lois, ela não é feminista, tá? Eu tava com muito medo do que o James Gunn iria fazer com a Lois, porque a Lois, por si só, ela já é uma personagem, digamos, empoderada, né? Ela já é uma personagem valente e tal, ela não tem medo, ela não é a do Zé em Perigo. Só que ela é empoderada daquele jeito certo, né? Daquele jeito realmente feminino, e não do jeito feminista. Só que nesse filme, cara, eu não senti em momento algum a Lois sendo feminista. Eu não senti, realmente eu não senti isso, mano. Em momento algum eu senti a Lois sendo feminista. Então é uma personagem feminina muito boa e que não é feminista. E só por isso eu já fico muito aliviado, mano, porque eu tinha muito medo, porque, mano, a Lois é a personagem feminina mais fácil que você tem pra poder lacrar, porque ela já é uma personagem empoderada, ela já é uma personagem muito independente, então pra você colocar feminismo nela é muito fácil mesmo, mas graças a Deus que o James Gunn se segurou, e a Lois Lane, na minha opinião, é uma das melhores personagens que tem nesse filme, sério, ela tá sensacional. E ela ajuda muito, tá? Ela ajuda muito, né, com as investigações e tal. Tanto que é ela, junto com o Jimmy Olsen, que descobre, né, toda a trama do Lex Luthor e tal. E eu achei isso muito legal, porque não é a Lois que descobre tudo sozinha. É ela, junto com o Jimmy Olsen, que ajuda, né, o Superman a saber sobre os planos do Lex Luthor. E isso eu achei muito legal, porque não foi, né, somente a mulher empoderada que fez tudo, né? Ela precisou da ajuda de um homem. E, cara, mano, sério, mano, tem algumas cenas aqui, mano, tipo, cara, que eu fico pensando, mano, as feministas vão pirar. O Jimmy Olsen, por exemplo, cara, ele é um pegador, mano. Basicamente, toda mulher quer ficar com ele, e tem lá a namorada do Lex Luthor, que quer muito dar pro Jimmy Olsen, tipo, quer muito mesmo, e é uma personagem que é dita na própria trama, que é uma personagem gostosa. Cara, sério, eu nunca imaginei que eu ia ver isso em um filme de super-herói na minha vida novamente. Então, tipo, cara, esse filme não tem nada de lacração feminista. Tipo, absolutamente nada. E eu fico muito feliz, mano, porque quando você olha pra isso, aí você olha lá pro Quarteto Fantástico, agora a Mulher Invisível vai ser a líder no lugar do Ser Fantástico e tal. Ai, nossa, mano, sério. Mano, eu não vou nem perder tempo indo ver Quarteto Fantástico, mano. Mas, cara, de modo geral, nesse filme aqui não tem lacração, tá? Realmente não tem. E foi até engraçado porque você sabe aquele rumor lá que tinha, se eu não me engano, eu acho que até o Tony e o Elvis comentaram que teria uma cena no filme que seria lá, né, no portal da outra dimensão, onde teriam macacos que estariam escrevendo no computador, e esses macacos seriam meio que bots, né, que estariam escrevendo mensagem de ódio contra o Superman. E segundo essa fonte, ele ia dizer que essa cena iria ser uma referência a conservadores, né? Mostrando que só os conservadores estão criticando o Superman e tal, que olha como os conservadores são ruins, como que é só o conservador que está criticando o Superman e tal. E também teve uma outra também que falava que esses macacos seriam meio que uma forma do James Gunn criticar, uma forma do James Gunn de poder criticar as pessoas que falaram mal dele, né? Naquela época lá que ele foi cancelado e tal pela pedofilia e tudo mais. Enfim, na época lá que teve o cancelamento do James Gunn, ele foi cancelado por conservadores. Aí tinha muitas pessoas que achavam que essa cena aí, né, seria uma alegoria ao que ele sofreu e tal. E, cara, essa cena tá no filme. Sim, galera, tem essa cena no filme. Realmente tem uma parte lá onde tem macacos digitando lá no computador. Só que eu não achei que foi lacração. Eu não achei, porque, cara, em momento algum, a cena dá a entender que aqueles comentários eram de conservadores, ou que era uma alegoria às pessoas que falaram mal do James Gunn e tal. Eu não senti isso, mano. Porque, mano, a cena é muito rápida. É só literalmente o Lex Luthor indo lá com o Superman, aí ele mostrando lá e tal. Aí mostrava lá, né, os macacos e tal, né, sendo controlados pelo Lex Luthor. Aí os macacos lá, né, digitavam que, o Superman é um idiota, o Superman é isso, o Superman é aquilo. Só que, cara, sei lá,
eu achei só uma cena engraçada. Eu não achei que foi uma cena que queria mostrar que os macacos eram uma representação dos conservadores e tal, como dizia o rumor. Então, muitas pessoas estavam preocupadas com essa cena, porque se esse rumor fosse verdade, ia ser lacração, segundo alguns nerdolas. Só que teve essa cena e eu não achei lacração. Não achei. Então, se essa cena realmente era lacração, eu acho que deixou de ser, porque eu pessoalmente não percebi nada. Então, de modo geral, galera, não tem lacração. A única cena que você pode muito bem dizer que talvez possa ter dado uma lacrada é na cena, né, que tem esse cara aí, né, que ele fala, né, dos conservadores e liberais e tal. Mas, de novo, eu achei que foi mais uma piada do que realmente uma mensagem política e tal. Mas eu acho que essa aí talvez seja a única ceninha que as pessoas possam pegar para dizer que pode ser um pouco de lacração. Mas, de modo geral, mano, cara, não tem lacração, mano, não tem. Mano, eu não senti momento algum que eu tava vendo uma palestra política, que é basicamente o que eu senti quando eu vi aquela série horrível da Coração de Ferro, que é a lacração do começo ao fim. Então, cara, se você é uma dessas pessoas aqui que não gosta de lacração, cara, pode ver o filme tranquilamente, que o filme é quase, literalmente zero lacração. E eu falei quase porque tem essa cena aí, né, que talvez você possa, interpretar como uma crítica e tal, mas eu não interpretei, tá? Pra mim é só uma piada boba e tal, então, de modo geral, pra mim, na minha opinião, o filme não tem lacração. E eu fico muito feliz com isso. Então, na questão da lacração, também vocês podem ficar despreocupados porque é zero lacração. Na minha opinião, foi literalmente zero lacração. Não teve nenhuma mensagem política, ideológica de esquerda. E eu fico muito feliz, mano. E sério, mano. Mano, se todos os filmes da DC forem assim, mano, cara, eu vou ficar muito, muito feliz mesmo, mano. E eu espero realmente que a Marvel também possa seguir por esse caminho, né? Porque, pelo visto, eu acho que é só a Marvel realmente que ainda tá, né, nessa porcaria aí, né, de ficar colocando mensagem política e tal. Mas beleza, ok. Agora voltando pro filme. E aí, né, o Lex ele cria mais uma distração, né, pro Superman, que no caso é o Caju, ele cria lá o Caju e tal, e cara, a luta do Caju foi muito boa, que até a parte onde aparece, né, a gangue da justiça, aparece lá o Senhor Incrível, o Lanterna Verde e a Mulher Gavião. Aliás, tá, essa Mulher Gavião, tá, ela não é a Shayera, tá, ela não é a Mulher Gavião que tem lá no desenho da Liga, da Justiça, que é o que a maioria conhece, tá. Essa aí, galera, ela é a Kendra, tá. Porque, pra quem não sabe, a Mulher Gavião, ela tem 3 ou 4 versões. E a Kendra, se eu não me engano, eu acho que ela é a terceira versão da Mulher Gavião, pelo que eu me lembro. E também tem uma outra coisa muito curiosa, que a Shayera, né, que é, né, a que todo mundo conhece, né, do desenho e tal, ela é a única Mulher Gavião que realmente é uma Mulher Gavião. Ou seja, ela realmente tem asas de gavião. Porque a Shayera, ela faz parte de uma raça que realmente é daquele jeito. Agora, o resto das outras mulheres gaviões, elas não são de uma raça, elas são realmente humanas. Elas são realmente humanas que são da Terra, só que as asas são modificadas, algo tipo assim, enfim, eu não entendo direito, mas pelo que eu li sobre a lore, parece que é só a Shayera que realmente é de fato realmente uma alienígena, né? Ou seja, ela não é humana. Então tá, o que a gente tem nesse filme aqui é a Kendra, ou seja, realmente é uma humana, ela não é de uma raça específica, algo tipo assim, pelo menos no filme, tá, pelo que deu a entender, realmente ela é uma humana normal. Então tá, tem isso aí, né, que eu vou deixar claro, porque muitas pessoas podem achar que, pô, mano, mas a Shayera tá bem diferente e tal. Essa não é a Shayera, tá, galera? Não é a do desenho, tá? Essa é a Kendra. E ela, cara, tá sensacional, tá muito boa. Eu achei que ela teve muita pouca participação, mas o que ela teve, eu gostei, mano. Eu acho que deram um tempo bacana pra ela. Eu acho que ela poderia ter tido mais, mas assim, ela foi bem legal. O Lanterna Verde, porra, personagem sensacional, ele tem muitas piadas que são muito boas. As piadas dele foram as que eu mais dei risada, ele também tá muito bom. O Senhor Incrível, cara. Mano, o Senhor Incrível, ele é o melhor personagem do filme, tipo, o melhor mesmo. Ele é o melhor personagem do filme inteiro, o Senhor Incrível. Cara, o próprio não fala, ele é incrível, ele é sensacional. Ele tem as melhores piadas, ele tem as melhores cenas. Cara, o ator é sensacional, o figurino, mano. Tá incrível, tá maravilhoso, mano. Então, cara, se vocês forem perguntar qual é o meu personagem favorito, é o Senhor Incrível. O Senhor Incrível, ele tá sensacional nesse filme, mano. Finalmente, um personagem negro de muito destaque em um filme sem precisar lacrar. É assim que se faz, gente. É assim que se faz. Então aí eles vão lá, eles enfrentam lá o Caju e tal. Eu vou evitar falar tudo assim, tá? Porque senão a review ela vai ficar muito, muito longa. E vocês sabem, né, que as minhas opiniões, né, são muito, muito longas e tal. Então eu tô tentando resumir aqui o máximo que eu posso, do que eu tô conseguindo lembrar aqui do filme. E aí também tá aquela cena lá, do Clark lá, né, com a Luz e tal, né, na entrevista. Mas isso aí também não acho que tem muito o que comentar. E aí depois de derrotar o bicho, tem toda aquela questão lá que tem na guerra lá e tal. Só que isso aí também eu prefiro não comentar muito assim, porque senão vai ficar muito, muito longa também. E cara, pelo que eu consigo lembrar,
Acho que de modo bem resumido mesmo, é basicamente isso. Aí eu acho que só o final realmente que eu não gostei tanto assim, porque eu achei que foi muito apressado, porque, mano, o negócio da dimensão lá tava literalmente engolindo a cidade, e aí eu achei que eles solucionaram isso muito rápido. Eu acho que não teve aquela cena, sabe, tipo... Não teve aquela cena final que realmente ia passear aquele impacto, aquela coisa incrível, maravilhosa, aquele realmente momento muito final. Eu não senti muito isso. Teve sim cenas muito legais, cenas muito boas, só que, sei lá, eu acho que eu fiquei com aquela sensação de que poderia ser melhor, sabe? Então, eu acho que o terceiro ato, ele é o ato mais fraco, mas ele ainda é bom, tá? Ele ainda é muito bom, só que eu senti que faltou aquele buzz, sabe? Faltou aquele momento, sabe? Tipo, realmente muito foda, aquele último suspiro, tanto que o Ultraman, eu achei que ele foi derrotado de uma maneira muito qualquer coisa, eu acho que, sei lá, eu acho que poderia ter tido uma morte melhor, sei lá, o Superman dando um super soco nele e tal, eu acho que não teve isso, então também foi um pouco decepcionante também o Ultraman. Apesar, né, de modo geral, ele ter sido, né, muito bom, né, ele meio que cumpriu o papel dele, ele tava meio que sendo guiado pelo Lex Luthor, e sim, ele é um clone do Superman, e não, galera, tá, pode ficar tranquilo, está que não é o Henry Cavill. Eu fiquei com muito medo quando ele tirou a máscara, mas não, graças a Deus não era o Henry Cavill. É basicamente o David Corenswet, é basicamente o mesmo ator, tá, porque realmente é um clone, é um clone do Superman, só que é um clone controlado pelo Lex Luthor. E as cenas de ação são realmente muito boas, mano, muito boas mesmo. Acho que, de modo geral... Eu acho que é só isso, mano. Teve também um dos maiores plots do filme, e que eu acho que muitas pessoas podem não gostar, porque eles meio que acabaram descaracterizando muito os pais do Superman. E quando eu digo os pais, são os pais verdadeiros, tá? Os pais biológicos. Porque o que gera a revolta da população para cima do Superman, diferente do que a maioria pensava, porque a maioria achava que a população iria ficar contra o Superman por causa da destruição da cidade e tal, e queria acontecer a mesma coisa que aconteceu no Batman vs Superman. Só que não, galera, a população não fica contra o Superman por causa da destruição. Eles ficam contra o Superman porque os pais do Superman, eles deixaram uma mensagem para o Superman, só que essa mensagem ela não estava completa. O Clark ele só tinha metade da mensagem, e nessa metade da mensagem eles falaram que eles mandaram ele para a Terra para ele poder proteger as pessoas e tal, para ele ser uma boa pessoa, para ele ser um herói e tudo isso. Tanto que é por isso que o Superman é um herói. Ele é um herói justamente porque ele ouviu essa pequena mensagem. Nessa mensagem dizia que ele tinha que ser um herói, que ele tinha que salvar as pessoas e tal. Só que o Lex Luthor, ele invade a Fortaleza da Solidão. E quando ele invade a Fortaleza da Solidão, tem um resto da mensagem, só que essa mensagem ela tá um pouco perdida. Só que a engenheira, ela consegue pegar o resto dessa mensagem. E quando ela pega o resto dessa mensagem, o Lex Luthor, ele coloca isso para todo mundo poder ver. Ele coloca nos telões, ele coloca no celular. E aí todo mundo descobre que, na verdade, galera, o Superman ele não foi enviado na Terra para poder realmente salvar as pessoas. Ele foi enviado para lá para poder dominar as pessoas, escravizar as pessoas. É tipo um Goku, sabe? Que foi pra Terra e tal, para poder, pra poder exterminar os humanos e tal. Ou seja, nessa versão aqui, os pais do Superman são malvados. Eles não são do bem. Porque eles queriam que o Superman literalmente destruísse as pessoas. Aí as pessoas, quando elas escutam isso, quando elas sabem que segundo os pais do Superman, o Superman só foi pra Terra pra poder dominar as pessoas, é aí que todo mundo fica contra ele. E é óbvio, né, que tem lá, né, o Lex Luthor, né, que coloca mais lenha na fogueira e tal. Ele vai no show, ele fala que o Superman é um perigo pra nossa humanidade e tal. Ele veio pra cá só pra poder nos dominar, como vocês viram aqui nas mensagens. E, cara, de primeira eu não quis acreditar. Eu mesmo não quis, tanto que nesse momento eu pensei que era só a maçã, eu achei que era só a maçã do Lex, que o Lex estava mentindo, que o Lex estava manipulando, só que não, galera, realmente era real, realmente aquela mensagem lá era realmente de verdade. Eu jurava que era uma manipulação do Lex, só que não era, galera. No final, realmente, os pais do Superman foram realmente descaracterizados. Descaracterizados, né? Porque, né, pra quem leu as HQs, sabe, né, que esse não era o motivo dos pais do Superman terem mandado ele pra Terra, e os pais do Superman não eram isso, né? Eles realmente mandaram o Superman pra Terra para ele realmente se salvar e realmente proteger as pessoas. E não pra poder escravizar e não para escravizar, colonizar elas ou coisa do tipo. Então, cara, foi uma distorção que eles fizeram com os pais do Superman e que pode deixar muitas pessoas putas, porque é uma descaracterização, galera. Porque ele pegou esses dois personagens e transformaram eles literalmente em pessoas escrotas. Pessoas sem caráter e tal. Então isso pode incomodar algumas pessoas. Não me incomodou, porque eu achei que como foi feito dentro do filme, dentro da narrativa do filme, pra mim fez sentido. Pra mim fez sentido, isso não me incomodou. E também, né, porque, pô, mano, é o pai e a mãe do Superman, né? E, né, cá entre nós, né, ninguém se importa muito assim com eles, né? Então, pra mim, pessoalmente, não incomodou. Mas pra quem é um pouco mais chatinho com as HQs e tal, né, que quer muita fidelidade, isso pode ter incomodado algumas pessoas.
para mim não incomodou, porque foi uma mudança que eu achei que ficou legal, ficou da hora, mano. Eu não queria que fosse assim, tá? Eu acho que não precisava disso, mas do jeito que ficou, pessoalmente não me incomodou. E não foi uma mudança que fizeram nessa poder, né, venderem a pauta ideológica e tal, então eu gostei muito, mano. Aliás, isso aqui é muito legal até, porque basicamente a mensagem final do filme é que pai e mãe é quem cria, e não quem gera. Porque no começo, o Superman, ele tava fazendo tudo que ele tava fazendo unicamente por causa do que o pai e a mãe dele estavam falando, de que ele deveria ser um herói e tal. E aí no final do filme, galera, ele pede lá, né, pros robôs e tal, né, pra poder mostrar novamente a imagem dos pais dele. Só que não é os pais dele de Krypton, e sim os pais dele realmente verdadeiros, né, que no caso é o Jonathan e a Martha. E aí vai lá, né, aí mostra lá, né, tipo, eles criando o Superman, tudo que o Superman passou com eles e tal. E, cara, é basicamente o filme dizendo que pai e mãe é quem cria, e não quem gera. Então, os pais biológicos do Superman, eles podem ser os pais biológicos, mas que realmente são os pais verdadeiros do Superman, é o Jonathan e a Martha. Por quê? Porque foram eles que criaram o Superman desde que ele era um bebê. E pai e mãe é quem cria, não quem gera. E eu achei essa mensagem incrível. Sério, é muito bom mesmo, mano. E, cara, de modo geral, agora, deixa eu ver o que eu mais lembro aqui. O Lex Luthor. Cara, o Lex Luthor... Mano, o Lex Luthor tá sensacional, galera. Mano, o Lex Luthor, ele tá incrível nesse filme, mano. Ele tá sensacional. Nossa, cara, mano, eu amei o Lex Luthor, mano. Eu amei o Lex Luthor. Cara, de longe, um dos melhores vilões que a DC já teve. Não achei ele melhor do que o Heath Ledger, do Cavaleiro das Trevas, mas ele chegou perto. Chegou muito perto. Cara, o Lex Luthor é sensacional, mano. Cara, ele tá muito idêntico às HQs, mano. Tá muito idêntico. Sério, mano. Cara, o Lex Luthor nesse filme... Não tem nem o que dizer, mano. Ele tá sensacional. Literalmente sensacional, mano. Sério, eu gostei pra caralho do Lex Luthor. Agora, cara, de modo geral também, eu acho que é só, mano. O Krypton também, né? E, cara, mano, o Krypton, ele basicamente rouba a cena também, né? Agora eu entendi, né? Porque que o marketing inteiro do filme foi em cima do Krypton. Porque realmente o Krypton, ele é muito bom. Ele rouba a cena sempre que ele aparece e ele é muito engraçado. Muito engraçado mesmo, galera. Então, cara, o Krypton ele tá sensacional. O Superman, ele tá muito bom também. Eu só achei que ele tá piadista até demais. Aliás, esse aqui também é um dos pontos negativos do filme. Só que não é um ponto que incomoda tanto assim. Porque eu acho que o filme, ele tem piadas que acabam sendo feitas fora de hora. Então o filme ele tem sim muitas piadas, até porque, né, o James Gunn adora colocar isso nos filmes dele. Só que eu gosto das piadas. Basicamente, a maioria de todas as piadas, elas são muito boas, elas se encaixam muito bem, elas me fizeram rir, são realmente muito boas. O James Gunn realmente é muito bom com humor. Eu só acho que teve uma outra ceninha lá que eu acho que não precisava, uma piada e tal, eu acho que foi um pouco fora de hora. Mas de modo geral, isso aí também é uma coisa que não me incomodou. Não me incomodou porque eu acho que as piadas que foram fora de hora, eu acho que elas foram muito poucas. Eu acho que a grande maioria das piadas, eu acho que elas foram bem feitas e bem colocadas. Eu só acho que teve uma cena ou outra lá que eu achei um pouco exagerado, que não precisava e tal, que poderia ter cortado, não precisava daquela piadinha. Eu acho que foi um pouco fora de hora, foi um pouco exagerada, mas é muito pouco, tá, mano? É muito pouco. Então, se você também estava preocupado com as piadas, cara, tem muita piada, mas eu pessoalmente achei que elas foram bem feitas, elas foram bem colocadas, são muito engraçadas. Mano, tem uma piada no final, mano. Tem uma piada no final que, cara, é muito boa, mano. Eu dei muita risada no cinema, mano. É realmente muito boa, velho. Sério. Então o filme é muito legal. Ele é divertido pra caralho, mano. Eu me diverti do começo ao fim, mano. Cara, o filme é muito divertido. É muito divertido mesmo. Ele é emocionante, tá? Aquela cena lá, né? Que todo mundo fica gritando Superman, Superman, Superman. Cara, mano, nossa, é emocionante. Mano, eu choraminguei, tá? Eu choraminguei. Chorei muito no cinema. Porque, cara, é muito bom você ver, né, o filme do Superman trazendo esperança, mano. Esse filme, ele me trouxe esperança. Coisa que era o que eu queria ver e foi o que eu realmente acabei vendo. Então, é um filme que trouxe esperança. É um filme que tem ótimos efeitos visuais, tem boas atuações. O David, cara, mano, ele é um Superman, mano. Ele se tornou um Superman. Mano, pra mim não existe mais Henry Cavill, não existe mais o outro lá também, não existe mais aquele ator lá do Smallville. Eu acho que só o Chris, que realmente é um pouco difícil, mano. Eu acho que o David, ele tá pau a pau com o Chris. Eu acho que a única diferença é que eu acho que o David, ele é um pouco mais piadista do que o Chris. Eu acho que o Chris é um pouquinho, só um pouquinhozinho, um pouco mais sério do que o David. Só que eu achei o David muito mais divertido. E pra mim, cara, ele já é meu Superman definitivo. Eu sou muito fã do Superman, gosto muito do Superman. E pra mim, o David é o meu Superman. É o que eu quero, é o que eu espero ver do Superman. Então, pra mim, ele já é o meu Superman definitivo. Então, cara, acho que é isso, mano. De modo geral, tem mais algumas coisinhas e tal, só que você falar aqui o vídeo vai ficar muito mais longo do que já tá. Então, acho que as únicas críticas que eu tenho nesse filme
é que eu acho que ele tem algumas ceninhas com algumas piadas que acabam sendo muito ultrapassadas, só que não é nenhum nível Marvel, tá? Não é nenhum nível Marvel. Eu acho que o James Gunn sabe muito bem conectar muito bem as piadas. Então, de modo geral, as piadas estão boas. Eu só achei que teve uma cena ou outra que elas acabaram exagerando. Também teve o final, que o final foi bom, ele foi legal. Eu só acho que ele acabou ficando um pouco corrido e ele poderia ser um pouquinho melhor, mas ainda assim ficou muito bom. E outra crítica também é que eu acho que teve alguns personagens que eu acho que não tiveram tanto destaque assim como eu queria que tivesse, como por exemplo o Metamorfo. O Metamorfo, ele tem um destaque bacana, eu gostei muito dele, só que, sei lá, eu acho que faltou alguma coisa, mano. Eu acho que precisava de um pouco mais de cena. Eu acho que não mostrou tanto assim da família dele. Porque da família dele mostrou só a esposa, o filho e só. Não mostrou mais muita coisa assim. Eu acho que ele acabou ficando um pouco largado, mas assim, ele ficou legal, ficou interessante. Eu só acho que ele poderia ter tido um pouco mais tempo de tela. A Mulher Gavião também eu achei que poderia ter tido um pouco mais de tempo e tal. Mas o pouco que ela teve foi legal, mano. Foi legal, foi da hora também. O Jimmy Olsen foi muito bom, a Luz também foi, ela foi sensacional. Os pais do Clark, eu acho que eles também foram bem legais. E eu acho que é só, mano. Eu acho que realmente só realmente a Mulher Gavião e o Metamorfo, que eu pessoalmente percebi que eles ficaram um pouco apagados do filme. Mas ainda assim, eles são muito bons, eles são realmente bem legais. Eu só acho que precisavam de um pouco mais de tempo de tela. Mas do que eles tiveram, pra mim, já foi muito bom. E acho que é isso, mano. E, bom, a relação do Clark com a Lois também foi muito bom. Os atores têm muita química. A Rachel, ela é lindíssima, é sensacional. Nossa, é a Lois Lane mais linda do cinema. É a melhor Lois Lane que você vai ver da sua vida, mano. Ela é determinada, ela vai lá, ela investiga tudo. É ela que descobre sobre os planos do Superman, junto com o Jimmy Olsen. E eu achei isso sensacional, mano. Sério, é muito, muito bom mesmo, mano. Então, cara, de modo geral, a minha nota pra esse filme é 9,5. Literalmente a mesma nota que tá aqui no Rotten Tomatoes. Porque, cara, eu gostei muito do filme. O filme é realmente muito bom. Então, pra quem tinha dúvidas, galera, sim, o filme é muito bom. E, na minha opinião, ele é, com certeza, um dos melhores filmes que a DC já fez até então. E eu fico muito feliz, porque, cara, a DC começou realmente com o pé direito, mano. Então eu fico realmente muito feliz. Eu não sei qual é a opinião da maioria das pessoas, eu não sei qual é a opinião do Wagner, a opinião do resto do pessoal lá do Horas Mais, do resto do pessoal da Liga Nerdola, porque eu não vi nenhuma crítica, tá? Eu não vi. Eu vou ver se eu vejo amanhã. Amanhã, tá? Eu vou ver os vídeos pra saber, né? Se a maioria também gostou, se a maioria não gostou. Mas falando, especialmente por mim, se você quer saber como é que tá a opinião da maioria, na minha opinião, o filme é realmente sim, sensacional, maravilhoso. Ele tem sim seus erros, ele tem sim os seus defeitos, mas do pouco que ele teve de defeitos não foi o suficiente para poder estragar minha experiência, e com certeza foi um dos filmes mais divertidos que eu vi esse ano. Sério, sensacional. Parabéns, James Gunn, muito obrigado por ter finalmente nos entregado um Superman de respeito, o Superman que a gente merece, mano. E eu tô realmente muito feliz por estar aqui falando isso aqui pra vocês, tá? Então, na minha opinião, sim, você deve ver o filme. Se você não viu, tá? Eu recomendo muito que você veja, principalmente se você for fã do Superman. Se você for muito fã do Superman, e principalmente do Superman clássico, o Superman verdadeiro, não aquela aberração lá que foi lá o filme do o filme do Snyder. Se você for esse tipo de fã, cara, é quase impossível você não gostar. É quase impossível, quase. Pode ter uma outra coisa lá que você pode gostar, mas em modo geral, mano, cara, é muito difícil você não gostar, mano. Porque o filme é muito bom, mano, ele é muito divertido, ele é muito engraçado, mano. E, cara, talvez seja porque eu acabei de sair do cinema e eu tô muito agoniado, talvez, mano. Mas, cara, mano, tudo que eu vi, mano, foi muito bom, mano. Muito bom mesmo. Eu chorei no cinema e eu realmente fico muito feliz, mano. Muito feliz mesmo, mano. Então, basicamente é isso. Essa aqui é a minha review sobre o filme do Superman. Perdão por ter ficado muito longo, tá? Mas, né, as minhas críticas são assim. Eu também sei que eu não fiz uma review tão bem aprofundada, com uma super análise e tal. Mas é que eu acabei de sair do cinema, né, mano? Eu tô falando aqui basicamente do que eu consigo lembrar, né? Não é uma super análise, até porque esse canal aqui não é um canal de análise. Tô fazendo aqui essa review só porque eu realmente quis fazer, eu achei legal e tal, porque era um filme que eu tava muito hypado. Eu queria muito, né, poder, né, chegar aqui e dar a minha opinião pra vocês, até porque vocês pediram a minha opinião, né, vocês, né, votaram lá que sim, né, lá na enquete, né, falando que queriam a minha opinião sobre esse filme do Superman. Então, tá aqui, né. Então, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa também tá, pelas gaguejadas, tá, né? Vocês sabem que eu tenho problema na minha dicção e eu tô muito ansioso, né? E por eu estar muito ansioso, eu acabo gaguejando, né, além da conta. E também porque eu tenho, né, que lembrar aqui das coisas aqui e tal, que eu vi no filme. Mas é isso, mano. De modo geral, é um filme realmente incrível. E realmente é um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Com certeza, o melhor filme de herói que eu vi esse ano. E eu espero muito que ele bata 1 bilhão, mano. Porque esse filme merece, mano. Esse Superman merece. Eu fico muito feliz de saber que esse aqui vai ser o Superman que a gente vai acompanhar pelo resto de todo o novo DCU. Eu fico muito feliz mesmo, mano. Novamente, muito obrigado, James Gunn. Aliás, ó, isso aqui vai ser um super spoiler, tá? Então se prepara, que envolve o final.
Sabe aquele personagem lá que o James falou que iria aparecer no final? Então, pra quem achava que seria o Batman, meu querido, eu lamento, mas não era o Batman. Não era o Batman que apareceu na cena pós-crédito. Sabe quem foi que apareceu na cena pós-crédito, galera? Sabe? De corpo e tudo? Supergirl. Sim, galera. A Supergirl apareceu no final. E o uniforme dela está incrível. Está incrível, está sensacional. E meio que era óbvio, né, que ela ia aparecer, até porque não, o próximo filme vai ser dela. E eu também estou muito curioso para poder ver o filme da Supergirl. Porque, mano, o uniforme dela tá sensacional, mano. Tá literalmente sensacional. Ela aparece lá por um curto período de tempo, por um curto período, só pra poder pegar o Krypton. E aí, né, poder levar ele lá pro espaço e tal, né? Porque ela era a dona dele, né? O Superman não é o dono do Krypton. Tanto que ele fala durante o filme, né? Ele fala, né, que o cachorro não era dele e tal, né? E aí, né, a gente descobre que o cachorro realmente não era dele, era da prima dele. E é muito legal, porque, mano, a prima dele chega do nada. Simplesmente ela chega voando, ela cai lá, muito torta lá e tal. Aí ela chega e, onde é que tá meu cachorro? E, cara, apareceu tudo, mano. Ela com o uniforme, cara, tá muito bonito, mano. O uniforme tá idêntico aqui, mano, idêntico. Com sainha lá e tudo. Eu não achei que a atriz ela tá tão bonita assim, como eu acho que a Supergirl deveria ser. Eu acho que tem atrizes que são mais bonitas para o papel da Supergirl, mas do que escolheram, tá legal, tá da hora, mano. Do pouco que eu vi dessa nova Supergirl, ela tá legal, tá da hora, mas tem que ver no filme solo dela, mano. E o Pacificador, ele aparece, galera. Ele aparece no filme, sim. Em uma cena muito rápida, mas ele aparece, tá? Ele não tem fala, tá? Ele não tem fala, mas sim, ele aparece. Então, de participação especial, a Supergirl e o Pacificador. Não tem Lobo, não tem Batman, não tem Mulher Maravilha. Então tá, todas as personagens aí, tá? Se você tinha algum hype e tal, que eles iam aparecer, eles não aparecem, tá? Quem realmente aparece é o Pacificador, e é uma cena muito rápida, tanto que ele não tem nem fala, né? Ele meio que aparece na TV. E ele aparece muito rápido mesmo. Então, aparece o Pacificador e a Supergirl, né, que tem lá, né, um pouco de diálogo lá com o Superman, enquanto ela tá lá brincando com o Krypton. E é muito legal a cena que ela tá brincando, botou o Krypton ele fica empurrando ela pra baixo, o chão fica quebrando, cara, é muito engraçado, mano, é muito engraçado mesmo. Mas é isso, mano. Bom, então é isso, galera. Agora sim, de modo geral, essa aqui é a minha review sobre o filme do Superman, é tudo que eu tenho pra falar. E, cara, de modo geral, realmente é um filme sensacional, mano. Sério, eu acho que não tem mais realmente nada pra falar. Então é isso, mano. E você, o que achou do filme do Superman? Gostou? Não gostou? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Claro, né? Se você, né, já estiver, né, vendo o filme e tal, né? Ou se você pretende ver o filme, né? Você já viu o filme? Você não vai ver o filme? Ou você ficou animado pra ver o filme? Ou pelo que eu te contei, você não ficou animado? Enfim, deixa a sua opinião aí nos comentários pra todo mundo saber. Então, de modo geral, é basicamente isso. Novamente, muito obrigado. É isso aí, galera. Valeu, falou e fui. Thanos dançando.